paz do Senhor, professores. Estamos começando mais um subsídio bíblico, doutrinário e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana, nós iremos estudar a lição de número 8, que tem por título A Consequência Destruidora do Prazer Carnal. Nosso texto principal está localizado em Daniel, capítulo 26, verso 28, que nos diz assim: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: o prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Nossos objetivos centrais para esta lição são compreender como se deu o banquete de Belsazar e o símbolo do hedonismo, apresentar o relato do enigma na parede e aprender a respeito do cumprimento da sentença divina sobre o rei. Nosso texto em classe, nossa leitura bíblica, está localizada em Daniel, capítulo 5, versos 1 a 6, 25 e 31. Você pode realizar essa leitura de forma alternada ou voluntária ou coletiva na sua turma, conforme você achar necessário. Essa lição dessa semana vai tratar de um tema muito interessante, muito importante. Nós já temos visto vários episódios em que Daniel, desde a sua adolescência, estava envolvido, foi levado cativo, estava servindo ali na Babilônia. E desde novo Daniel propôs no seu coração não se contaminar, com os manjares, muito menos com tudo aquilo que o reino podia oferecer. Afinal, ele estaria ali até a sua velhice. Nesse episódio, nessa parte que conta a história do rei Belsazar, Daniel já era um rei, já era uma pessoa mais madura, estava ali servindo ao rei. Ele não era mais um garotinho, não era mais um adolescente, um jovem, mas sim um homem maduro, mas que ainda assim mantinha os seus princípios e valores e era temente ao Senhor. Então, nesse primeiro trecho, é importante destacar que o autor faz um histórico, falando com a morte de Nabucodonosor, que já tinha passado pelo reinado, e Daniel também já fazia parte. Nós lembramos algumas lições anteriores que Daniel havia também profetizado e decifrado alguns de seus sonhos, e Deus cumpriu, na vida de Nabucodonosor. E então, depois de alguns reis, Nabucodonosor, Neriglissar, Nabonildo, que colocou o seu filho Belsazar, Vale salientar que Nebo, é um prefixo, um radical, que indicava alusão a um dos deuses, a proteção dos deuses. Então, Nabucodonosor provavelmente era um título, não um nome próprio, mas sim um título, Então, esse nome Nebo, tem essa relação aí dos deuses que eles serviam. E o rei Belsazar, ele era o segundo, corregente. Então, estava ali e é sobre ele que nós vamos falar nessa lição hoje. Então, é importante que quando o professor estiver fazendo esse momento de contextualização, ele retome algumas lições anteriores, alguns episódios anteriores, alguns capítulos anteriores da história de Daniel e tudo aquilo que ele já vinha enfrentando junto com seus amigos, para poder situar um pouquinho historicamente, contextualmente, para o seu aluno, que pode estar chegando nesse momento ou pode ter perdido algumas aulas, para que ele consiga compreender aquilo que você está trazendo. E aí, nós temos 3 tópicos na lição. Nós vamos dissertar sobre essas lições de forma pontuais, para que você possa resgatar alguns pontos importantes, E aí nós temos o ponto 1, o banquete de Belsazar e o hedonismo. Nós temos o ponto 2, o enigma na parede. E o ponto 3, a sentença divina. Então, nesse primeiro ponto, é importante que você faça todo esse processo de contextualização histórica, para que seu aluno ele venha compreender em que tempo estava acontecendo essa situação. Então, Daniel, como um homem mais maduro, um senhor, já de idade,
a sucessão de reinados de Nabucodonosor, dos genros, dos filhos, até chegar em Belsazar, para situar o seu aluno. E então introduzir a lição com o nosso tópico 1. E aí é importante resgatar que Belsazar, né, ele fez o banquete, e aí até então fazer um banquete não tem nada demais, não tem nada fora do normal. Entretanto, quando nós começamos a ler, né, as escrituras, começamos a observar qual foi o grande problema que nós encontramos aqui nessa primeira parte, né? Belsazar, ele oferece uma festa carnal e irresponsável. Por que irresponsável? Ele se embriaga, ele não está envolvido com as negociações, né? Porque vejam só, nessa parte aqui, que ele estava promovendo essa festa com as mulheres e amigos, satisfazendo todos os seus desejos da carne, Nabonido estava resolvendo problemas, né, de guerra. Estava ali e estava ausente da Babilônia, porque ele estava resolvendo algumas questões. E, segundo os historiadores, essa festa teria sido realizada como forma de demonstração de confiança perante o exército de Síria. Então, eles estavam numa guerra iminente, algo estava prestes a acontecer, e Belsazar resolveu simplesmente desdenhar da situação. Então, Nabonido foi resolver uma situação, estava ausente no momento, não estava ali envolvido, e ele resolveu promover essa festa para dizer, eu não estou nem aí com o que possa acontecer. Como se não bastasse essa situação, ele utilizou a festa de forma profana, ou seja, a festa era regada de luxúria, bebida, muita comida, e ele usou os utensílios sagrados para profanar, né, os utensílios de Israel. Então ele pegou os utensílios, serviu bebida ao povo, e ele tinha plena consciência daquilo que estava fazendo. Então ele resolveu desafiar o próprio Deus, né? Então ele sabia de toda a situação. E interessante que ele também provavelmente acompanhou a situação, certo? De Nabucodonosor, que tinha passado uma experiência terrível, até reconhecer que Deus era o Senhor. E aí ele não fazia memória dessas coisas e ele continuou profanando. E nesse primeiro tópico é importante mostrar que não se tratava da festa em si, né, que Belsazar estava oferecendo, porque ele poderia oferecer uma festa para se congratular com seus amigos, com seus súditos, com as pessoas que ele o cercavam. Mas ele fez uma festa com desdém, ele profanou o nome do Senhor, profanou os utensílios da casa do Senhor que tinham sido saqueados durante esse período de exílio, né? E ele praticou, né, atos irresponsáveis. Ele se preocupou só com o momento e ele não se preocupou com o restante daquilo que podia acontecer. E aí, o nosso terceiro ponto é um ponto importante para o professor trazer uma reflexão para os jovens a partir desse conteúdo, né? O que ocorre aqui? Ele vai destacar o período do hedonismo. E o que é o hedonismo, né? No início, ele traz aqui, a gente vai ver na parte pedagógica, ele traz uma tabela que nós vamos orientar que os professores usem a tabela porque ela é muito, muito legal, muito importante para poder fazer a visualização. Então, no hedonismo, o que significa isso? A busca desenfreada e egoísta do prazer. Então, situando todo esse contexto em que Belsazar estava envolvido, que Daniel estava ali, né, observando, vendo, né, de alguma forma acompanhando, nós vamos ver mais adiante a participação de Daniel, ele estava praticando esse hedonismo, né? Então, esse banquete extravagante, essa busca pelo prazer carnal e a indiferença espiritual imersa numa cultura orientada ao prazer. Então, o hedonismo é uma doutrina e, ao mesmo tempo, um estilo de vida, certo? Então, algumas pessoas vivem nessa situação, mas eles não se dão conta. Então, o hedonismo talvez esteja acontecendo na vida de algumas pessoas e elas não têm consciência, porque estão tão envolvidas com o pecado, tão envolvidas com essa vida em ter prazer, que elas não estão preocupadas com as consequências desse prazer. Ora, tem um chavão,
mundano, secular, que nós escutamos todos os dias, que é o que importa é ser feliz. E aí nós temos que ter muito cuidado e alertar os nossos jovens com essa frase, né, esse mantra que as pessoas repetem. E a que custo? Como assim o que importa é ser feliz? Onde estão os princípios? Onde estão os valores? E é muito importante resgatar isso, porque importa ser feliz, não importa o que você faça, não importa se você vai destruir algum princípio, se você vai pecar, se você vai estar contra Deus, se você vai destruir a sua família, ou se você vai lá na frente colher frutos amargos. Então, é importante que o professor traga esse resgate, essa reflexão para os seus alunos. E observar que o hedonismo, ele não é uma doutrina filosófica que está lá nos livros e que apenas se eu ler e me identificar, eu vou tomar como parte. Há muitas pessoas que estão praticando o hedonismo e nem sequer se dão conta. Então é importante, né, observar. E aí os hedonistas que são conscientes defendem que a coisa mais importante na vida é a conquista do prazer e a fuga do sofrimento, certo? Eles dizem, né? Eles fazem a primeira pergunta, isso é correto? Mas sim, trará prazer? Ou seja, o que importa é ser feliz, não importa a que custo. Então, nós precisamos trazer essa reflexão para os nossos jovens. Qual é a importância de obedecer à palavra de Deus? Porque nós sabemos que obedecer às escrituras envolve renúncia, envolve sacrifício e por muitas vezes não traz o prazer carnal que as pessoas buscam. Né? É contra o reino, é um reino, uma luta espiritual, é contra a carne. E aí, muitas pessoas estão vivendo isso em seus excessos. E aí eu ouso a dizer, muitas vezes dentro das igrejas. E aí é importante você destacar isso para os seus alunos, para que eles tenham cuidado. Assim como o apóstolo Paulo, nós já estudamos aqui a lição que falava sobre Timóteo, e ele orientava para Timóteo ser de exemplo dos fiéis. Então, Timóteo estava ali, pastoreando, se desenvolvendo como um jovem. E o apóstolo Paulo disse, tenha cuidado para que você não se envolva com essas conversações, para que você não se envolva com isso, ser de exemplo, cuida-te de ti mesmo. Então, é importante que o professor pare um momento nesse primeiro tópico para trazer essa reflexão e mostrar que não necessariamente você precisa ser adepto ao hedonismo, mas ele vai se infiltrando devagarinho e quando menos pensamos já estamos envolvidos. Né? E aqui o autor vai dizer sobre esse período, né, que as pessoas são imediatistas, vivem de excessos, estímulos constantes em troca da dopamina, e aí envolve as drogas, os vícios, né, tanto na bebida quanto na comida também, porque é um dos vícios que talvez não seja visto assim, momentaneamente como um pecado, mas é preciso que nós estejamos alertando os nossos jovens contra esses pecados, contra Deus. E aí no livro de Eclesiastes, né, lá no final, no capítulo 12, ele diz, jovem, goza a vida, curte, né, faz o que lhe der vontade, sabendo que de todos os seus atos darás conta ao Senhor. Então esse versículo ele diz que é uma linha muito tênue, né? O jovem ele não é proibido, as escrituras não proíbem, a Bíblia não é um livro de proibições, e sim um livro de conscientização, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o conceito de liberdade muitas pessoas confundem. Então, eu também sou livre para fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Então eu tenho essa escolha, por isso que o pregador em Eclesiastes, ele fala isso. Você pode fazer todas as coisas, sabendo que de cada uma delas você dará conta a Deus. Então é importante deixar essa reflexão para os nossos jovens. No nosso tópico 2, nós vemos aqui, né? Nosso tópico 2 é o enigma na parede, né? E aí vamos para a história propriamente dita. O que foi que aconteceu? Na nossa leitura bíblica em classe, ele diz, né, que o rei Belsazar deu um banquete, descreve toda a situação, e no momento em que ele estava, né, bebendo vinho junto com seus amigos, né, nos utensílios de Israel, né, uma mão aparece escrevendo na parede e escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim.
E aí diz que o rei imediatamente seu semblante mudou, ele não tinha condições nem de ficar em pé, se tremia todo. E aquela euforia, aquele momento ali, deu lugar ao silêncio e ao pavor. Então, que situação mais tenebrosa estava acontecendo ali? Que sinistro é esse? Então, todos estavam paralisados diante daquela mão misteriosa que escrevia na parede. Imediatamente, como todos os reis, nós já vimos a história de alguns reis, né? Nabucodonosor fez isso, o faraó também fazia isso na época de José. Quando tinha um sonho, chamava os seus sábios, os astrólogos, aquelas pessoas que eram consideradas que tinham poder de revelar os sonhos, para que pudesse interpretar a escrita. E ele oferece um bônus. Quem conseguir interpretar a escrita receberia honras e seria colocado no terceiro comando do reino. Veja só o poder que o rei Belsazar estava dando a essa pessoa que conseguisse descrever. Então, Daniel, né, foi lembrado. Daniel foi lembrado nesse momento pela rainha. E a rainha se lembra de Daniel e faz referência ao seu nome, ao rei. E aí é importante resgatar que Daniel, ele chega, né, e ele é trazido diante do rei e ele deixa claro, né, nós vamos ver mais adiante, deixa claro que o rei poderia ficar com seus presentes. Ele não queria nada em troca. Daniel estava ali única e exclusivamente para fazer aquilo para qual foi chamado. Aquilo para qual o Senhor o chamou dentro daquele reino de orgia. Aquele reino cheio de mundanismo, de hedonismo. E Daniel estava ali dentro. Mas em nenhum momento Daniel se contaminou. E aí é importante lembrar, né, o nosso terceiro tópico, ele traz aqui, nosso terceiro subtópico, como orientação, né, que Daniel, ele foi lembrado. Mas ele foi lembrado como? Ele foi lembrado como alguém que tinha o poder de decifrações, assim como ele havia decifrado de Nabucodonosor ainda muito jovem. Então, ele era conhecido por alguém pelas suas qualidades. E aí é importante, né, mais uma vez eu vou fazer referência ao livro de Timóteo, quando o apóstolo Paulo diz: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Então Daniel, ele já tinha passado por diversas situações constrangedoras, que o fizeram sofrer, que o fizeram, trouxe, né, aquele sentimento, mas Daniel estava ali firme. Então ele se apresentou como obreiro aprovado. E ele foi lembrado pela rainha, ele foi trazido à situação e ele decifrou o sonho do rei. E aí nós vamos ver no próximo tópico exatamente essa sentença, o que isso estava acontecendo, né? Então, isso mostra que Daniel estava ali, naquele lugar, com uma missão. Não era mais um menino adolescente que havia sido preso dentro de um palácio, né? Mas que ele tinha ido ali para resolver, para cumprir uma missão, né? E ele, Daniel, ele fica velhinho no palácio ali, na Babilônia, naquele exílio, né? Muitos dos seus parentes, eu acredito que nesse entremeio tenham morrido, ou tenham enfim, diversas situações. Mas Daniel, ele propôs desde o início não se contaminar. Estava ali com uma missão. Então, nesse momento cabe a reflexão. Muitas vezes, os nossos jovens podem ser levados para lugares que, olhando humanamente, para um cristão não é adequado. Mas eles estavam ali com uma missão. Então, os jovens, eles podem ser conduzidos a lugares que talvez tragam para eles ali um desafio da sua fé. Mas eu creio, e eu tenho argumentos através da lição, que Daniel não estava ali por um acaso. Então, os nossos jovens, eles precisam ter consciência de que às vezes eu sou colocado num determinado lugar, e aí nós podemos citar universidades, trabalhos, um relacionamento que a pessoa possa ter para cumprir a vontade de Deus. E Daniel, ele não se contaminou, ele influenciou, ele estava ali para resolver aquela situação. Então, ele foi lembrado. E que os nossos jovens possam ser lembrados também como pessoas
né, como obreiros aprovados e que não têm do que se envergonhar, que são pessoas que estão ali dispostas a aprender a palavra do Senhor. E aí esse ponto é muito importante, né? E ele diz que Deus está treinando para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Isso é um dos subsídios que nós trazemos aqui do livro de Robert Daniels, a pureza sexual. Então, um dos desafios dos nossos jovens hoje é a pureza sexual. São vários desafios, mas um deles bem forte é a pureza sexual. E aí, o pecado, né, ele tá ali rodeando, mas o cristão, ele diz, né, a impureza sexual deve ser combatida e vencida para que possamos estar juntos e prontos para servir a Deus pelas almas dos homens, mulheres e crianças. E quando o povo de Deus não vive de uma maneira adequada, ele se torna inútil, porque ele está ali não como um servo, não como um embaixador, mas como alguém que está, né, só ali fazendo um papel que não é o papel de Cristo. Finalmente, no nosso tópico 3, ele vai falar sobre a sentença divina, né? A conduta de Daniel. Então, a ser introduzido perante o rei, Daniel, como nós já citamos anteriormente, ele deixa bem claro que ele não quer nada que o rei está propondo, nenhum dos presentes, nem cargos. Daniel, ele só queria fazer uma coisa, cumprir a vontade de Deus. Ele não pensou nos benefícios materiais que ele podia receber, mas ele também, por outro lado, não deixa de fazer aquilo que ele precisa fazer. Então, ele traduz, né? Ele traduz aqui mene, tekel, parsim, e ele diz, a palavra repetida mene significava contar ou contado. Tekel significa pesado. E a última palavra, parsim, dividido. Para interpretar a mensagem, Daniel usou o termo peres. E ele diz, a mensagem, portanto, era um veredito. O juízo de Deus estava chegando sobre o rei e sobre o império babilônico. Então, Daniel, ele não só se eximiu, né, de receber aquilo, ele não quis, ele se absteve daquilo, mas ele cumpriu o chamado na íntegra, mesmo sabendo que ele poderia ser morto. Por quê? Porque anteriormente, nós vimos aqui no subsídio, que uma pessoa fez citação a um outro, né, a um dos seus súditos, né, das pessoas que estavam ali, e simplesmente o rei mandou matar, executar. Então, quando o rei não gostava do que estava ouvindo, ou aquela pessoa estava importunando o rei, ele poderia e tinha todo o poder nas mãos para mandar matar. E Daniel sabia claramente desse risco. Porém, Daniel sabia que estava cumprindo a vontade de Deus. Então, Daniel, ele estava focado na sua missão. Ele sabia que o risco havia, mas que havia um Deus muito maior, que tinha estado com ele, né, em diversas situações, como na situação que passou os seus amigos na fornalha de fogo, na situação de que muitos haviam sido mandados matar através do decreto porque não se dobraram à estátua de Nabucodonosor, e mais adiante no rei Dario, né, o próximo rei, ele também tinha sido mandado para a cova dos leões. Então Daniel, ele estava confiante de que havia um Deus que ele servia. E aí ele traz finalmente o juízo, né? O juízo divino se abateu rapidamente. E naquela mesma noite, o rei foi morto pelos caldeus. Repare, aquilo que ele havia desdenhado, aquilo que ele havia não estava nem aí, né? Estava promovendo uma festa, ele foi executado. A festa se converteu em pranto e o prazer momentâneo em sofrimento. E eu ouso dizer sofrimento eterno, porque Belsazar diz, aqui o comentarista, que não teve tempo de se arrepender pelos seus pecados. Então Daniel, ele estava ali para cumprir um chamado, mas um outro foco de luz aqui traz para nós o perigo de olharmos só para o hoje, só para a carne, só para o prazer imediato e esquecermos das verdades eternas. E aí cabe a reflexão. O que os nossos jovens estão plantando hoje espiritualmente para que eles possam colher amanhã?
Será que eles estão só buscando satisfazer os seus desejos carnais do hoje e do agora? E estão deixando as verdades divinas de lado? Eles não estão observando, porque nós temos a receita no livro de Salmos, né? O salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, há uma receita, há um modelo a ser seguido. E aí os nossos jovens, eles podem, através da palavra, através do seu testemunho, eles podem se privar de não pecarem, de fazer a vontade do Senhor, de estarem ali diante de Deus. Então, é muito importante que o professor faça essa reflexão junto aos seus alunos. Agora, nosso momento EBD. Caro professor, você já realizou o momento EBD na sua congregação? Se ainda não realizou, nós estamos nos últimos momentos, né, da nossa lição. Nós estamos na lição de número 8. Já passamos da metade da lição, nós já estamos prestes a entrar no outro trimestre, mas ainda há tempo de você convidar aqueles alunos que não estão frequentando a EBD ou que ainda não frequentam em nenhum momento, né? Alguns na ausência e outros que ainda não frequentam. Convide-os, peça uns minutinhos para que você possa divulgar. Visite os ensaios de mocidade, a oração da mocidade, algum momento que você possa estar junto com esses jovens para que você convide e possa até fazer um breve resumo da lição para que eles sintam-se convidados a participar da EBD. Não deixe de fazer o momento EBD. E agora, as nossas dicas pedagógicas. Como dica pedagógica dessa lição, eu achei muito interessante o nosso quadro, né? Na página 53, o autor traz um quadro aqui que traz algumas palavras-chave, né? Hedonismo, banquete, prazeres carnais, profanação. Ele traz esse quadro, que ele diz que você pode criar um exercício didático para falar dos perigos do hedonismo, né? Ele traz aqui como sugestão. Aí ele traz a palavra e traz o conceito da palavra. E você pode utilizar, né, e trazer isso como encorajar uma discussão entre os estudantes. Você pode dividir os grupos e pedir que eles discutam sobre esses temas, né? E enfatizar o hedonismo, e de que forma ele se materializa hoje, né, entre os jovens cristãos e não cristãos, porque o hedonismo pode estar dentro, né, de alguns grupos e precisa ser combatido. E aí, como sugestão nossa, né, nós temos a referência do livro de Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, certo? Nós temos aqui, né, a partir do 22, nós vamos encontrar o fruto do Espírito, certo? As 9 virtudes do fruto do Espírito. Mas antes disso, nós vamos encontrar no 19 ao 21 as obras da carne, que são exatamente a destruição, né? O prazer carnal. Todas essas obras aqui estão ligadas ao prazer carnal. E aí, qual é a minha sugestão? O professor vai trazer todas as obras que o apóstolo Paulo cita, obras da carne, né? E ele diz aqui, né? Se andares no Espírito, certamente vivereis. Se andares segundo a carne, certamente morrereis. E aí ele fala isso na questão espiritual. Então, é importante que o jovem observe que todas essas obras da carne, elas levam à destruição. Por isso que o tema é a destruidora, a consequência destruidora desse prazer. Então ele vai dizendo aqui: pelejas, dissensões, porfias, feitiçarias, lascívias, impureza, prostituição, e assim vai citando. Aí eu sugiro que o professor organize algumas dessas palavras de um lado do quadro e do outro lado o fruto do Espírito, e coloque todas as virtudes, né? Paz, amor, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, o professor organiza de um lado ou de outro. Outra sugestão, você pode levar numa caixinha essas palavras, a caixinha das obras da carne e a caixinha das virtudes do Espírito. E percebam que você vai pedir aos alunos para fazer uma correlação e vai observar que para cada obra da carne eu posso combater com o desenvolvimento do fruto do Espírito. Então é importante trazer essa alusão. Então o aluno ele vai poder pegar ali, ó, por exemplo, a impureza, como é que ele pode combater a impureza? Aí ele vai trazer ali, por exemplo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão. Qual é que ele precisa? Então vai fazer uma correlação ali
e o professor vai trazer esse momento de reflexão, porque os estudantes, né, os alunos, eles precisam entender que as obras da carne devem ser combatidas com frutos, com o fruto do Espírito, que somos nós que desenvolvemos. O fruto do Espírito não é dado por Deus, o fruto do Espírito é para nós desenvolvermos. E quando nós desenvolvemos o fruto do Espírito, nós combatemos as obras da carne. Então, foram essas nossas dicas bíblicas e didáticas do nosso estudo para professores de jovens. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não deixe de ativar as notificações. Nossos vídeos vão ao ar toda semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e uma excelente aula no domingo.